E aí pessoal, você que vai fazer o concurso de Riacho dos Cavalos, hoje nós iremos falar aqui sobre História e Geografia. Eu sou Marconildo Viegas, coordenador pedagógico aqui em João Pessoa, também sou professor de língua portuguesa, também sou concurseiro. Nós iremos tratar aqui sobre História e Geografia da cidade de Riacho dos Cavalos. Não tem muito material na internet e eu pesquisei nos sites oficiais e estou disponibilizando esse material para vocês estudarem, fazer o concurso. Eu não vou fazer o concurso, mas como não tem muito material, eu estou disponibilizando aqui para vocês. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas. Isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Muitas pessoas sempre pedem, os vídeos da história da cidade, geografia da cidade, e um amigo meu, Neto, me pediu sobre a história de Riacho dos Cavalos. Então ele vai fazer o concurso e eu estou aqui disponibilizando para todos vocês. E se liga aí nas dicas, porque muitas pessoas têm acertado as provas de todas as dicas que eu tenho falado aqui. Nós iremos começar com a bandeira da cidade de Riacho dos Cavalos. A bandeira ela tem três formas geométricas: o retângulo, que é de forma verde, o triângulo, que é de forma branca, e o círculo, que é de forma azul. O verde representando as matas, a floresta, o meio ambiente. O triângulo ele representa aqui a paz, os três lados iguais, um triângulo equilátero. E o círculo representando aqui as águas, o céu. Então nós temos aqui essa representatividade. Junto ao círculo, no meio do triângulo, nós temos dois ramos de trigo, certo? Simbolizando a prosperidade. Então eu pesquisando no site da prefeitura, encontrei aqui a bandeira e o brasão. No brasão nós temos um brasão bem bonito, certo? Com cores aí vermelho numa faixa que diz Riacho dos Cavalos, dia 28 de dezembro de 1961. E tem o nome Prefeitura Municipal, tem a foto, um sol, o céu, o verde com algumas árvores, os cavalos, nessa tipo uma montanha, um vale, e lá embaixo no vale tem um grande lago, que é justamente onde os animais tomavam água, e essa fazenda era pertencente a Major Velho, que nós iremos ver na história. Então nós temos toda essa simbologia aqui, representativa do município. E uma curiosidade que eu nunca tinha visto é que em Riacho dos Cavalos não há hino municipal. Até agora não temos no site da prefeitura informações sobre o hino municipal. Eu pesquisei então no site da prefeitura sobre o hino municipal e não aparece nada, conforme aí está mostrando na foto neste vídeo. Não tem nada em relação ao hino municipal. Quando eu clico no nome hino municipal, não aparece nada, certo? Não tem nenhuma informação sobre o hino municipal. Apesar da lei orgânica, diz que o hino, o brasão e a bandeira fazerem parte das prefeituras municipais. Então, aqui ainda não tem a lei, os vereadores junto com a prefeitura não tem uma lei com relação ao hino da cidade. Em relação à história, no site da prefeitura de Riacho dos Cavalos, nós temos aqui a missão do município, garantir a melhoria da qualidade de vida do cidadão riachoense e o desenvolvimento socioeconômico progressivo da cidade em harmonia com o meio ambiente, promovendo uma gestão eficiente dos recursos e políticas públicas e o fiel cumprimento dos princípios constitucionais da administração pública. Essa é a missão do município. Eu nunca tinha visto assim uma prefeitura colocar missão, visão, valores e tal.
ok? Essa é a primeira. Aí a visão é ser reconhecida por uma gestão humana, transparente, participativa e um referencial pela excelência e prestação de serviços à população e gestão de recursos. Os valores é a ética, transparência, eficiência, competência e responsabilidade social, visando construir um futuro melhor com a garantia dos direitos e deveres de todo cidadão. Aí aqui nós começamos a história propriamente dita. O sítio Riacho dos Cavalos foi a verdadeira origem do atual município que lhe levou o nome. Era pródigo em águas, razão porque o gado e cavalos da região procuravam aquele lugar para ali matar a sede. O fato contribuiu igualmente para batizar o local como Riacho dos Cavalos. Sua colonização de Catolé do Rocha, pelos idos de 1774, assim como as áreas que deram origem à formação dos municípios de Jericó, Bom Sucesso e Brejo dos Santos. Então, Riacho dos Cavalos estava muito próximo de ali de Catolé do Rocha, viu? Ele era tipo um distrito de Catolé do Rocha. Quanto à formação do povoado, entretanto, as datas são outras. Tinha alguns erros de português aqui, né? De vírgula, de palavras e tal. A prefeitura deve organizar isso aqui também. Então, quanto à fundação do povoado, entretanto, as datas são outras. O terreno onde seria mais tarde implantada a cidade pertencia ao senhor Francisco Carneiro Vaz. É bom lembrar o nome desse homem, porque geralmente as bancas cobram, viu? E essa história aqui. Conhecido na intimidade como Velho Carneiro ou Major Velho, que doou parte de sua terra para que servisse de patrimônio da igreja que seria futuramente ali construída, sob a invocação de São Francisco, logo vai ser o padroeiro da cidade, o santo de devoção, que seria óbvio o padroeiro da cidade. A construção da igreja foi iniciada pouco tempo depois e só foi concluída em 1934. O começo da edificação da cidade, propriamente dita, ocorreu com o início da construção do açude público em 1932, idealizado e construído na gestão de Dr. José Américo de Almeida, quando ministro de Viação e Obras Públicas, né? Ele era ministro paraibano, né? José Américo de Almeida, e aí ele construiu esse açude em 1932 por causa das secas, né? E aí foi quando começa então a edificação da cidade propriamente dita. O gentílico é riachoense ou riachense, nós iremos verificar lá no IBGE, certo? Então a gente tem que ter cuidado para não ter um gentílico errado, porque se tiver tem que ser de acordo com os sites oficiais. Aqui na prefeitura traz esses dois, mas o que vale é o que está no site do IBGE. Então a formação administrativa. Foi um distrito criado com a denominação de Riacho dos Cavalos, pelo Decreto Estadual 520 de 31 de 12 de 1943, criado com partes dos territórios dos distritos Itacambá e Catolé do Rocha. Em divisão territorial datada de 1 de 7 de 1950, o distrito de Riacho dos Cavalos figura no município de Catolé do Rocha, e assim vai permanecer em divisão territorial datada de 1 de 7 de 1960. Elevar a categoria de município com a denominação de Riacho dos Cavalos pela Lei Estadual 2675, de 22 de 12 de 1961, desmembrando-se de Catolé do Rocha. Foi constituído como distrito, só tem um que é o sede, né? A sede do próprio município, que foi instalado em 31 de 12 de 1961. No brasão tem uma contradição de datas, né? Porque se o distrito foi instalado em 31 de 12 de 1968, não foi no dia 28 de 12 de 1961, né? Lá no brasão tá errada essa data, tem uma data aí que não bate e às vezes a gente tem que ter cuidado porque tem que ver o site oficial. O site oficial do IBGE e da própria prefeitura diz que é 31 de 12, né? Foi desmembrado no dia 22 de 12, porém no dia 31 de 12 foi instalado. Em divisão territorial de 31 de 12 de 1963, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 31 de 12 de 1968. Pela Lei Estadual 3971,
de 13/3/1978, é criado o distrito de Timbaúba e anexado ao município de Riacho dos Cavalos. Em divisão territorial datada de 1/1/1979, o município é constituído de 2 distritos, a sede, que é o Riacho dos Cavalos, e Timbaúba. Em divisão territorial datada de 18/8/1988, o município aparece apenas constituído do distrito sede. Não figura o distrito de Timbaúba, pois o mesmo foi criado e não instalado. Assim, permanecendo em divisão territorial datada de 2007, e a fonte é o IBGE. A própria prefeitura traz como fonte o IBGE. Como padroeiro da cidade, a prefeitura de Riacho dos Cavalos traz a história de São Francisco de Assis. Então, São Francisco de Assis nasceu na cidade de Assis, na Itália, em 1181 ou 1182. Filho de um rico comerciante de tecidos, Francisco tirou todos os proveitos de sua condição social vivendo entre os amigos boêmios. E São Francisco de Assis foi um homem comum, com sonhos e projetos de vida. Ele tentou seguir a carreira de seu pai comerciante, que não foi bem sucedida. Então tentou seguir a carreira militar e se alistou no exército a serviço do Papa. E nesse meio tempo, em Spoleto, teve um sonho revelador. Foi convidado a trabalhar para o patrão e não para o servo. Desde então vieram várias revelações. Não demorou muito e logo se dedicou a cuidar dos pobres e doentes na cidade de Assis. E em 1205, em uma igrejinha de São Damião, Francisco ouviu uma imagem de Cristo dizer assim: Francisco, restaura minha casa decadente. Ele entendeu o convite de Jesus e deu sua vida e tudo o que tinha para servir e cuidar dos pobres e doentes por amor ao próximo e ao Cristo Jesus. Francisco se doou inteiramente a Jesus Cristo com apenas 20 anos de idade. E Jesus necessita que sejamos um pouco de Francisco no mundo, onde quer que sejamos. Isso aqui é a fonte, é a Canção Nova. Como eu disse a vocês, os símbolos municipais aqui tem o brasão, a bandeira também não está no site da prefeitura, certo? Teve que buscar no site da Câmara Municipal e no Facebook da prefeitura. Então aqui nós temos o brasão de Riacho dos Cavalos. Em relação ao IBGE, nós começamos algumas informações aqui e depois iremos destrinchar mais. A área territorial é de 262,532 km², que é do censo de 2022. Essa é a fonte oficial e o número oficial. A população residente é de 8.493 pessoas do censo de 2022. A densidade demográfica, então, ela é baixa, 32,35 habitantes por km², pelo censo de 2022. A escolarização de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos é de 97,1%, um dado de 2010 que pode ter mudado ou não, e faltando 3% de crianças evadidas ou adolescentes, que evadiram da escola. O IDH é baixo, 0,568, um dado de 2010 que pode ter sido aumentado. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O gentílico é riachoense, esse é o gentílico oficial, certo? Não é outro, nem riachense, nem nada. Aí tem aqui esse gentílico que pode ser pedido em prova. A mortalidade infantil é de 16,26 óbitos por 1.000 nascidos vivos, um dado de 2020, é alta, muito alta. As receitas realizadas é de 20 milhões e as receitas empenhadas é de 19, sobrando só R$1 milhão para que possa ser investido na saúde, na educação, construção de rua, asfaltamento, construção de praças, construção de escolas. Então é muito pouco, E o PIB per capita é de 10.822,34 vezes 1.000 em 2021. Aqui nós temos a história de Riacho dos Cavalos, o histórico, nós
no site do IBGE tem a mesma história que tem no site da prefeitura, que Riacho dos Cavalos teve sua origem nesse sítio chamado Riacho dos Cavalos, que tinha muitas águas, e os cavalos e o gado da região iam para lá, para aquele sítio, para matar a sede, certo? Então, o fato ajudou bastante para colocar o nome de Riacho dos Cavalos. Então, na colonização e descoberta do território, que hoje é município, se deu através da colonização de Catolé do Rocha, né, lá em 1774, e assim deram origem à formação desses municípios, né? Tem também Jericó, Bom Sucesso e Brejo dos Santos. A fundação do povoado tem muitas datas, né? Aí muitas histórias, porém aqui é a história oficial. O terreno onde seria mais tarde implantada a cidade pertencia ao senhor Francisco Carneiro Vaz, conhecido na intimidade como Véi Carneiro ou Major Véi, que doou parte de sua terra para que servisse de patrimônio para a igreja, que futuramente seria construída ali, em homenagem a São Francisco, padroeiro da cidade, que era o santo de devoção do Major Véi. A construção da igreja foi iniciada pouco tempo depois e concluída em 1934. Então, o começo da edificação da cidade, né, começou a se desenvolver muito mais com o açude público de 1934, idealizado e construído por José Américo de Almeida, quando era ministro de Viação e Obras Públicas. No local denominado Barrocas, foi iniciada a construção do açude público no dia 25 de 4 de 1932 pela Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, chamado DENOX, e concluída em 5 de 7 de 1933. O açude Riacho dos Cavalos, que também foi denominado Cabaibu, com seus 17.699.000 metros cúbicos, foi o empreendimento de maior vulto e utilidade já executado no município, pois atraiu para a região os maiores benefícios de ordem econômica. Tal construção se deu no momento de maior precisão por parte da população local, porque a seca de 1932 e 1933 assolou a região. Em 1932, quando o ministro José Américo autorizou a construção do açude público, existia naquela localidade apenas 2 casas, além da sede do sítio. Com a chegada dos trabalhadores para o início das obras, novas residências foram surgindo. Com o decorrer das obras, surgiu uma feira aos domingos, que consistia na reunião de pessoas que trabalhavam na construção do açude e de outras que vinham trazer e expor à venda os produtos da região para serem comercializados. O local da referida feira era uma latada ou barraca improvisada que posteriormente foi substituído por um galpão de tijolo coberto com telhas que atendeu às necessidades da população por muitos anos. No local do citado galpão se encontra hoje o prédio da Prefeitura Municipal. Em 1933, quando foi concluída a construção do açude, a vila estava formada e pertencia a Catolé do Rocha até sua emancipação política em 1961. Dentre as pessoas que procuravam se fixar na futura cidade, que foram realmente pioneiras na sua edificação, destacam-se, é bom lembrar o nome dessas pessoas, viu? Seu Antônio Carneiro, mais conhecido como seu Tonho da Várzea Redonda, tido como médico da região por vender homeopatia e ter bastante prática no receituário homeopático. No ramo comercial e agropecuário, podemos citar Antônio Felipe Carneiro, Paulo Andrade, Francisco Carneiro de Andrade, João Vieira Carneiro, Joca de Daniel, Sebastião Soares de Souza, João Miguel e outros. O gentílico ele traz aqui como riachoense ou riachense, que a gente sabe que é somente um e está no site do próprio IBGE. Em relação à formação administrativa, já foi falado, né, que foi criado o distrito com o nome de Riacho dos Cavalos em 31 de 12 de 43. Aí ele fazia também parte com outros distritos, como Itacambá, que é a atual Jericó, e Catolé do Rocha. Aí em 1950 o distrito de Riacho dos Cavalos ele está subordinado a Catolé do Rocha, e aí fica até 1960. Depois ele é levado à categoria de município com a denominação de Riacho dos Cavalos pela Lei 2675 de 22 de 12 de 1961.
e aí se desmembra de Catolé do Rocha. Porém, ele vai ser instalado em 31 de 12 de 1961 e não 28 de 12 de 1961, como está no brasão e eu já falei. Aí, em 1963, ele é só constituído distrito sede e vai permanecer até 1968. Já em 1979 vai ser criado o distrito de Timbaúba e anexado ao município de Riacho dos Cavalos. Porém, em 1979 é constituído de dois distritos, né, o sede, que é Riacho dos Cavalos, e Timbaúba. Já em 1988, com a Constituição, né, quase próxima à Constituição, o município aparece constituído somente em um distrito, não figura mais o distrito de Timbaúba, pois ele foi criado e não instalado. E assim permanece em divisão territorial datada de 2007, fonte IBGE. Então a população do último censo é de 8.493 pessoas, quase 8.500. A densidade demográfica é 32,35, então tem muita terra e pouca gente na cidade. O censo é de 2022. O aniversário da cidade é dia 28 de dezembro, que é o que está lá no próprio brasão, e o gentílico é riachoense, que é justamente o gentílico oficial. Então aqui diz que o aniversário da cidade é dia 28 de dezembro. Já em relação à pirâmide etária de 2022, nós temos um grupo aqui que é bem maior, que é justamente 35 a 39 anos de pessoas que são ativas economicamente, né, de adultos na cidade, é a maior quantidade de pessoas, né? Já em relação ao trabalho e rendimento, as pessoas lá, trabalhadores formais na cidade de Riacho dos Cavalos, vivem com 1,7 salários mínimos, certo? E nós temos o pessoal ocupado em 2021, 874 pessoas, que é mais ou menos... Então, somente 10,22% da população, né, em torno de que é quase 8.500 pessoas, somente 874 estão ocupadas, né? Então precisa de muita política pública para aumentar a renda das pessoas. Enquanto isso, quase 55% da população, é um dado de 2010 que pode ter sido mudado ou não, é de 54,9% das pessoas que vivem com até meio salário mínimo, certo? Então a maior parte da população vive com até meio salário mínimo, certo? Mensal. Em relação à educação, 97,1% é a taxa de escolarização de jovens e crianças com a idade de 6 a 14 anos, né? Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2. Precisa de política pública para que voltem esses 3% de crianças e adolescentes que evadiram da escola. O IDEB é um IDEB alto, né? 5,4%. Os professores fazem um trabalho de excelência no município, um dado de 2021, nos anos iniciais, e nos anos finais 5,1%, também é um dado bom, né, para o ano de 2021. O ensino, a matrícula no ensino fundamental, que é de competência do município, foi de 1.043 matrículas. Já no ensino médio, que é competência do estado, de 163 matrículas. Os docentes do ensino fundamental são 74, né? Precisa de mais docentes nas escolas de ensino fundamental. E no ensino médio são 11, também precisa de mais docentes no ensino médio, que é competência do estado, para estas escolas. O número de estabelecimentos de ensino fundamental são 19 escolas, e já de ensino médio só tem uma escola. Precisa fazer mais escolas e fazer mais concursos. Em relação à economia, são R$ 10.822,34 vezes 1.000, né? Então, as receitas oriundas de fontes externas, que é do governo estadual e do governo federal, é de 96,7%. Já o IDH é baixo, 0,568, né? É baixo. O total de receitas realizadas e despesas que foram feitas, só sobra 1 milhão para se construir toda a escola, pavimentação de rua,
creche, hospital e tudo mais. Em relação à saúde, a mortalidade infantil, como a gente já viu, é alta, 16,26%. Então aqui tem uma mortalidade infantil muito alta. As internações por diarreia, um dado de 2016, é 1,4 internações por 1.000 habitantes. E o estabelecimento de saúde só tem 3, um dado de 2009. Não sei se aumentou, não sei se permaneceu. Porém, precisa construir mais estabelecimento de saúde, por isso que a mortalidade infantil ela tem um elevado quantidade de óbitos por 1.000 nascidos vivos. Em relação ao meio ambiente, nós temos uma área urbanizada, um dado de 2019 de 1,47 km². O esgotamento sanitário em 2010 era mais da metade da cidade que tinha esgoto. A arborização de vias públicas é de 94,7%, ou seja, tem muita árvore, tem muita arborização na cidade. E a urbanização de vias públicas, um dado de 2010, 6,9%, ou seja, a cidade está com esgoto, mas não tem pavimentação de ruas calçadas, certo? Então é um dado de 2010 que pode ter sido mudado ou não. Se for mudado, tem que atualizar aqui os dados oficiais do IBGE. A população exposta ao risco não tem dados. O bioma aqui é a Caatinga, certo? A Caatinga. E o sistema costeiro marinho não pertence porque não é litoral. Em relação à unidade territorial 2022 do censo, é 262,532 km². É centro local, porque só tem um distrito. A região de influência é Catolé do Rocha, a região intermediária é Patos, a região imediata é Catolé do Rocha, São Bento, a mesorregião é o Sertão Paraibano e a microrregião é de Catolé do Rocha. Riacho dos Cavalos é um município brasileiro do estado da Paraíba que está na região imediata de Catolé do Rocha, São Bento. A elevada categoria de distrito em 1943 de Catolé do Rocha e a categoria de cidade em 28 de dezembro de 1961. Só que essa data não bate com os documentos do IBGE. Porém, o IBGE diz que é dia 28, então fica uma data meio estranha. Porém, tá aí, viu? O município está incluído na região geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definido pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. E esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. Os municípios limítrofes são Catolé do Rocha ao norte, ao oeste Brejo de Santos, ao sul Jericó, Mato Grosso e Paulista, e a leste São Bento. Aqui nós iremos falar sobre a hidrografia e nós vemos a estação de tratamento de água da Cagepa na cidade. A cidade é banhada pelo rio Piranhas e possui um açude público que foi construído em 1932, com quase 17.600.000 metros cúbicos. O clima ele vai ser com uma pluviométrica anual de 881,8 milímetros e a temperatura média anual é de 26,6 graus Celsius. Nós vemos aqui que os meses chuvosos ele vai começar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho já começa a diminuir, julho já diminuiu e o mês que menos chove é o mês de outubro. Então vamos fazer uma revisão sobre Riacho dos Cavalos. O gentílico é riachoense, o hino não tem, a bandeira e o brasão já vimos, certo? Já fizemos essa revisão. Aí nós temos aqui os municípios limítrofes, que ao norte, Catolé do Rocha, ao oeste com Brejo dos Santos, ao sul com Jericó, Mato Grosso e Paulista, e a leste com São Bento. Da capital até a cidade de Riacho dos Cavalos é 478 quilômetros. A fundação é 1961 e nós temos aqui o clima semiárido. O IDH é 0,586, é baixo,
Então nós temos essas informações e o site da prefeitura é riachoscavalos.pb.gov.br. Então, por fim, nós temos aqui o site da FAMUP, que traz as informações do município de Riacho dos Cavalos, a mesma região Sertão Paraibano, a microrregião é Catolé do Rocha, os municípios limítrofes é Catolé do Rocha, Jericó, Mato Grosso, Paulista, São Bento e Brejo do Cruz. A origem do nome desse município se deu pelo fato de todo o gado da região se dirigir ao riacho a fim de matar a sede. Isso contribuiu para que a denominação prevalecesse até hoje. Antes, porém, este local pertencia a Francisco Carneiro Vaz, que tinha um sítio, uma fazenda, que era pródigo em Aguadas. Em 1932, o ministro José Américo de Almeida construiu o grande açude da cidade, a cidade só tinha 2 casas, e daí começaram então a construção de outras casas e recebeu o nome ali por causa do sítio Riacho dos Cavalos. As pessoas que se sobressaíram foram Joca Daniel, Sebastião Soares de Souza e João Miguel. O lugarejo teve sua emancipação política em 22 de dezembro de 1966, porém diz aqui que a data da emancipação é 28 de 12 de 1961. E apresenta uma vegetação de caatinga e a temperatura anual assim de média é de 28 graus Celsius, ou seja, é quente. Em relação ao censo, o site do G1 Paraíba diz que a população é 8.493 pessoas, certo? Esse censo de 2022. Então, teve um aumento no censo de 3,08% em relação a 2010. Então, aqui nós temos 3 moradores por residência, que é a densidade demográfica em relação à cidade de Riacho dos Cavalos. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.